Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pastor Leandro falando. Não dá para perceber, mas eu acho que essa é a 13ª vez que eu vou tentar gravar esse vídeo. Não é fácil, gente, não é fácil gravar, é mais fácil ao vivo, falando com as pessoas. Mas nós vamos tentar, se modernizar aí. Vamos fazer aqui agora um vídeo aula, sobre para ser postado no canal, do YouTube. Um novo método que a gente está usando para estar trabalhando com nossas terça-feira, nos estudos. E a gente aqui hoje nós vamos falar, vou trazer um breve estudo assim para vocês, sobre a criação da Bíblia. Então nós vamos falar sobre isso. Como ela surgiu, quem escreveu, como ela resistiu há tantos anos até chegar a nós hoje, não foi um processo fácil, já diga-se de passagem, mas nós vamos fazer um breve resumão de tudo aqui, porque é muita coisa, e o ideal seria estar ao vivo, com imagens, para a gente estar falando, dialogando, enfim. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto aqui, dos estudos, e que a gente possa ter essa compreensão e que Deus nos ajude aí também nesse processo, tá bom? Se você depois pra frente quiser me perguntar, fazer alguma pergunta, você pode mandar ali nos comentários ou no particular, a gente pode estar conversando sobre o assunto, beleza? Então é isso aí. Então, como nós já sabemos, a Bíblia, ela foi um dos livros, ela é o livro mais antigo a ser escrito na humanidade, Ela foi o primeiro livro a ser escrito, É claro que existem relatos, na época do Egito, o Egito Antigo, relatos de escritas já, Os egípcios escreviam principalmente relatórios, faziam cálculos, até principalmente pelas construções que eles tinham, Mas eles nunca escreveram um livro, algo nesse sentido. Então a Bíblia foi um dos primeiros livros, E o primeiro livro a ser impresso, Depois lá em 1495, se eu não me engano, 1500, O primeiro livro a ser impresso. Mas assim, se um livro, um livro de verdade, um livro simples assim, para ser editado, desde sua concepção, confecção dos originais, revisão, editoração, diagramação, revisão ortográfica e impressão, ele leva de 6 meses até 5, 8, 10 ou mais anos, na dependência do seu tamanho, e apresentação, grau de dificuldade e na obtenção dos dados que a pesquisa e recurso financeiro disponível para esse livro, ele leva mais ou menos todos esses anos, de 6 meses até 10 anos, às vezes um livro para ser concluído, todo ele, Você pensa a Bíblia levou mais de 1000 anos para ser toda ela finalizada. Então, ela foi um livro que não foi fácil, de se escrever, provavelmente, de se fazer o compilado, de se juntar tudo, Então, levou mais ou menos 1000 anos, até ter toda a sua conclusão. E acredita-se que os primeiros escritos tenham ocorrido anteriormente à época em que o povo hebreu se estabeleceu na Terra Prometida, após o exílio no Egito. Moisés foi o primeiro entusiasta das tradições orais e escritas de Israel, no século 13 a.C. Então, quando fala aqui que Moisés foi o primeiro entusiasta na tradição oral e escrita, foi porque principalmente a oral, Moisés foi o cara que prepulsor da história oral da Bíblia, da história de Deus na humanidade, Então, era algo muito interessante, a gente vai ver um pouquinho para frente, E a escrita, a gente tem um exemplo dos 10 mandamentos, quando ele sobe lá no Monte Sinai para falar com Deus, Deus dá os 10 mandamentos escritos numa pedra para ele, quando ele desce, o povo está em pecado, adorando outro Deus, de um bezerro de ouro, e ele quebra aquela escrita, Aí Deus fala, agora você vai fazer, agora você quebra a pedra, você sobe com ela e você vai escrever. Então, a gente entende também, através daquele texto, que as escritas eram ali, Pedra, provavelmente um martelinho, aqui assim, fazendo, Era um trabalho artesanal, Não era algo nada fácil.
Mas queremos com esse estudo saber quando e de que modo se elaboraram esses escritos e como chegaram até a nós, né? Uma primeira pergunta se sobressai nesse estudo. Teria se conservado ou não os textos originais dos seus autores? E em caso negativo, como foram eles transmitidos às suas sucessivas gerações, as quais são hoje as fontes mais importantes do texto bíblico que conhecemos? Então, a gente precisa entender que existe esse paralelo, né? Será que a Bíblia realmente é verdadeira? Será que o que nós temos hoje é o original, né? E como ele chegou tantos anos, ó, se foi 1500 antes de Cristo, Cristo já morreu faz 2000 anos, então são 3500 anos no mínimo da existência da Bíblia. É muito tempo, né? Mas na época em que os livros da Sagrada Escritura foram redigidos, os instrumentos para a escrita eram muito precários e o material usado para isso não poderia resistir os milhares de anos decorridos entre aqueles tempos e os nossos dias de hoje. Então, pois, perfeitamente explicável que os textos originais da Bíblia e o mesmo muitas das sucessivas cópias que fizeram ao passar do tempo, com exceção de alguns, se perderam no tempo, né? se deteriorou, com exceção a alguns raros fragmentos que existem até hoje, né? Se você for em São Paulo, se não me engano, em São Paulo, na Igreja Adventista, tem um Museu da Bíblia. Lá tem alguns fragmentos dos textos originais, né? Das cópias originais, né? Que foram feitas, né? Pastor, aí fica a pergunta, então, como que chegou até nós? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9, tem um texto que ele fala assim, ó, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-as como sinal nas mãos e prendam-as nas testas. Escrevam-as nos batentes das portas e dos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Então, a gente entende que Moisés, daqui a pouco também nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pode ser que ele não tenha escrito principalmente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Provavelmente ele usou esse compilado que nós estamos vendo aqui, que fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho. O povo hebreu e o povo judeu até hoje, eles têm muito esse processo de se contar a história, de se passar um para o outro, de se passar pai para filho, filho para neto e assim sucessivamente. As histórias que cada família viveu, enfim. E como o próprio Moisés já nos dá essa dica aqui em Deuteronômio, a Bíblia ela foi até chegar na escrita mesmo, né? Nos que nós vamos chamar daqui a pouco, nós vamos estudar sobre eles também, chamados papiros, ela foi passada verbalmente pelos hebreus, né? Por tudo que eles viviam, né? Quem de repente estava lá naquele momento que Moisés chega e quebra as pedras com os 10 mandamentos, aquilo nunca ia sair da cabeça da pessoa. Nunca, né? Então, a pessoa que viveu aquilo, ela contou aquilo para várias pessoas, para outras que não tiveram, né? Para os seus filhos que nasceram depois, né? Então, isso foi perpetuando, né? Até chegar na escrita. Mas acredita que Moisés escreveu, claro, algumas coisas, mas na época dele ainda era muito, muito difícil a escrita. Então se acredita que a história da Bíblia ela foi passando, né, via oral, de pai para filho, de geração em geração. E é muito lindo saber disso, né? Quem aqui não conta uma história? Eu, por exemplo, tenho várias histórias da minha mãe, das minhas tias, dos meus avós. Os meus avós contam que eles vieram de Minas Gerais para o Paraná, trabalhar nas plantações de café que tinha no norte do Paraná, de Maria Fumaça. Então, tipo, isso não é algo que está escrito. Eles contaram para nós, né, como família. E isso até hoje é, tipo, nossa, que legal, né?
Então eu contei para minha filha um dia vai contar. E assim a história da Bíblia foi se propagando também, né? Então, os meninos, só para você ter uma ideia, assim, uma noção de como é a tradição, né? Os meninos judeus, a partir dos 6 anos de idade, eles ingressavam na escola judaica e até os 12 anos teriam decorado toda a Torá, né? Isto é, os livros da lei que correspondem ao Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Dos 10 aos 13 anos, todo o restante do Antigo Testamento, e juntamente com algumas tradições judaicas. Então, assim, você vê que as crianças judaicas, né, e até os hebreus lá, eles começavam desde pequeno. Se você for olhar a história de Jesus no texto de João que conta ali, né, que os pais dele levaram ele no templo quando era criancinha, e aquele momento que os pais dele estão voltando e se dão conta que ele não está, quando eles voltam, ele está no templo lá, e ele está pregando já. Mas por quê? As crianças, elas já conviviam nos templos, elas já conviviam com as histórias, com tudo que era passado para elas, né? E hoje nós temos esse exemplo nas nossas escolas dominicais, né? O nosso trabalho nas escolas dominicais de ensinar nossos filhos, né? De passar as histórias para que eles não esqueçam. Então, por exemplo, o que se ensina na escola dominical? A Arca de Noé, Adão e Eva, né? Esses eventos assim. E as crianças, se um dia hoje se perder a Bíblia, as crianças sabem dessas histórias, porque um dia elas aprenderam. Isso está no coração e na mente delas. E é dessa forma que foi passado no começo, né? Então é muito interessante, né, a gente entender isso também. E por muitos anos, né, antes disso, né, de falar aqui sobre esse ponto, esse aspecto, é importante a gente também, como cristão, né, eu como pastor, e creio que um público que está assistindo aqui é um público cristão também, e se não for, né, que você possa entender isso, meu irmão, a Bíblia também se perpetuou graças ao Espírito Santo, graças a Deus. Deus quis, isso estava no plano de Deus, né? A Bíblia não é nada mais, nada menos um manual de Deus para com nós, seres humanos, de como devemos se comportar na Terra. Então, por exemplo, se você entra num avião, você tem uma cartilha ali de como você deve se comportar naquele avião, né? Você deve sentar, pôr o cinto em caso de acidente ou de pressurização, puxa a máscara, né? Enfim. E Deus, da mesma forma, Ele nos deu a Bíblia e Ele fez com que ela permanecesse há tantos anos. Então, para que nós pudéssemos ter algo palpável do entendimento da criação dele, né? Como ele formou a criação dele e o que ele quer para essa criação. Então, nós temos também que entender que o Espírito Santo age nisso, que Deus está no meio de tudo isso, né? E se não tiver essa fé, essa maturidade de acreditar no Espírito Santo e de que ele é o principal a principal pessoa a fazer com que a Bíblia permanecesse tantos anos para que nós hoje pudéssemos ter ela, eu não consigo acreditar nela. Eu só consigo se realmente eu tiver a fé e acreditar no Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, o primeiro de tudo é, se você chegar para uma pessoa, um ateu, ele não consegue acreditar na Bíblia, porque ele não tem fé, ele não acredita. Então, muito menos num livro há tantos anos, né? Ele vai estar cheio de argumentos. Mas nós cristãos, nós temos essa fé e temos que ter essa fé e esse entendimento, né? De que ela é inspiração de Deus para nossas vidas. Mas por muitos anos acreditou-se que Moisés fosse o primeiro escritor do Pentateuco. Mas a Bíblia, portanto, teria começado a ser escrita por volta de 1200 a.C. Tal crença é contestada hoje em dia pelos especialistas que, baseados em posteriores descobertas científicas e minuciosos estudos, preferem datar os primeiros escritos no tempo de Salomão. Interessante isso, né? Aproximadamente no ano 1000 a.C., né? Por que existe esse estudo, né? Nós não estamos aqui tirando o mérito ou a autoria de Moisés na Bíblia, né? Mas alguns estudos acreditam que a escrita começou para o povo hebreu após Salomão. Ele foi um dos principais, né?
depois do povo ter passado por todo o exílio no Egito, né, que veio a escrita a esse povo, né. Então tudo que Moisés viveu com o povo, né, e todas as ordenanças que Deus passou para ele provavelmente não conseguiu escrever isso tudo em papel, né. Ele conseguiu repassar isso da forma que a gente acabou de estudar aqui, né, na fala, nos estudos, né, na teoria para as pessoas, e até chegar nessa época em que eles conseguiam a escrita, né, que eles conseguiram desenvolver a escrita. Mas o fato de o Novo Testamento referir-se por vezes a Moisés como autor desse livro, do mesmo modo acredita-se hoje, em geral, que os primeiros escritos do Antigo Testamento não foi o Pentateuco, mas alguns livros históricos. Muitos estudiosos sustentam mesmo que o primeiro texto escrito foi o Canto de Débora, que está lá no livro de Juízes. Então é interessante a gente saber isso, né? Que existem livros até que são, por exemplo, a Bíblia não está, ela está numa ordem cronológica, mas não dos seus achados, né? Ela foi fechada numa ordem cronológica para que a história se fechasse no final, mas alguns livros foram achados assim, né, sucessivamente. Então, o primeiro livro que eles acharam mesmo, os primeiros fragmentos que foram encontrados foi esse Cântico de Débora, que está lá no livro de Juízes, se não me engano, capítulo 5 de Juízes, que fala o Cântico de Débora. Que é um cântico, né? É uma letra de música, né? E foi um dos livros mais antigos que acharam, né? E depois eles conseguiram achar os Pentateucos, né? Para começar a história da Bíblia. Então é possível determinar com exatidão, quer dizer, não é possível determinar com exatidão as datas em que os livros sagrados do Antigo Testamento foram redigidos, né? Então a gente não sabe ali quando Davi escreveu os Salmos, né? Não sabemos bem preciso, né? Provavelmente, né, ele escrevia um salmo e deixava ali, né, um pergaminho escrito ali. 10 anos depois ele escreveu um outro salmo, enfim, só que aquilo virou um compilado, né? Quando eles acharam, eles foram acrescentando, né? Colocando tudo junto, né? Mas a cronologia mais comumente aceita Então agora eu vou falar para vocês aqui, né, de forma mais rápida aqui, quando foram achadas as escritas, né, do Antigo Testamento. Até o reinado de Davi e Salomão, aproximadamente anos 1000 a 930 a.C., teriam aparecido o Cântico de Débora, os livros de Samuel e alguns episódios de Gênesis. Então a gente precisa entender que Gênesis não foi achado todo ele completo, o livro, a escrita de Gênesis, né, a história. Foram fragmentos, né? Acharam algo ali, depois quando conseguiram tudo que se escreveu o livro inteiro, né? Quando conseguiram juntar todas as partes, né? E no tempo que vai desse último até o exílio da Babilônia, que é 930 até 586 a.C., teriam surgido alguns livros proféticos, como Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, só que aí, ó, Isaías 1 a 39. E nós sabemos que Isaías tem muito mais livros, então aqui nós vamos dividir Isaías em 3 livros, e esse foi o primeiro livro de Isaías, de 1 a 39. Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Deuteronômio. E seriam no período do exílio, né? Então, que legal entender isso. Em 586 a 538 a.C., os livros de Ezequiel e segunda parte de Isaías, o chamado Deutero Isaías, que é do livro 40 ao 55. Também acharam Josué, Juízes e Reis. Na primeira época do exílio de 583 a 300 a.C., teriam surgido os livros de Ageu, Zacarias, a terceira parte de Isaías, que é o Trito Isaías, 56 a 66. E Malaquias, Jó, Jonas e Cântico dos Cânticos também teriam sido concluídos
os salmos e os salmos, né? E ampliados os provérbios e teriam aparecido Esdras e Números. E é só nesse período que se teria completado o Pentateuco. Então, só nesse período, imagine, há 300 antes de Cristo que eles teriam, o Pentateuco já provavelmente teria sido escrito 1000 antes de Cristo, mas 300 antes de Cristo foi quando juntaram todas as partes dele que estavam perdidas, né? Que conseguiram fechar os 5 primeiros livros e depois todos os outros livros, né, que vieram complementar o Antigo Testamento. E na segunda época, após o exílio, né, 300 a 50 a.C., que é a dos Macabeus, né, teriam aparecido os livros de Tobias, Eclesiástico e Sabedoria, e por fim, no século que antecedeu o nascimento de Jesus Cristo, os últimos livros, Joel, Daniel, Judite, primeira e segunda dos Macabeus. Quanto ao Novo Testamento, foram seus livros redigidos provavelmente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, né? Já na era cristã. E os primeiros não foram os evangelhos, que a gente pensa que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os primeiros livros, né, que foram achados. Não, os primeiros livros que foram achados, as primeiras histórias do Novo Testamento, foram algumas cartas paulinas, né? Algumas cartas de Paulo que foram achadas primeiramente. E é interessante saber uma coisa que eu queria deixar aqui, que pode surgir essa dúvida, é como que acharam um estudo de 1000 a 900 a.C., depois de 583 a 300 a.C., depois de 300 a 50 a.C. A contagem cronológica dos tempos, o nosso tempo, ele se divide antes e depois de Cristo, né? Então, antes de Cristo, pra gente, a época de Moisés foi em 1200, Moisés nasceu em 1300 antes de Cristo. E daí esses números vêm diminuindo, né? 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, tudo antes de Cristo. Quando chega em Cristo, ele zera, zerou os anos. De Cristo em diante se inicia. Por isso que hoje nós vivemos 2000 após Cristo, né? E Moisés viveu 1300 antes de Cristo. Então, a gente entender que Cristo, né? Ele é o ponto ele é o fim e o início de uma nova era, né? Muito interessante isso. Então, assim, gente, é legal a gente observar que essas escritas, elas foram feitas pelos seus autores, né? E elas acabaram se espalhando, né? Por que elas acabaram se espalhando? Porque o povo cristão, o povo hebreu naquela época, ele foi muito perseguido, né? Muito perseguido. Então, as pessoas que perseguiam o povo, elas, quando pegavam as suas histórias, quando elas pegavam os seus tesouros que estavam guardados, elas queimavam, ou davam fim, ou mandavam longe, jogavam em algum lugar, e se perdia, né? Então as escritas do Antigo Testamento foram se perdendo nesse sentido ali, principalmente no exílio, né? Se perdeu muito, porque destruíram Israel, acabaram, né? E as escritas provavelmente estavam todas guardadas ali, né? Mas, com o passar do tempo, foram se achando algumas coisas, né? Foram se achando alguns textos que algumas pessoas lembravam, escreviam e guardavam, né? Enfim. Então é legal a gente entender essa parte da história também, né? Agora vem uma pergunta, né? Que todo mundo faz, né? Com esse frio tem que tomar bastante água. Como esses livros foram escritos, né? A gente já falou um pouquinho ali de Moisés, né? Que nós acreditamos que Moisés escreveu alguns escritos, teve alguns escritos de Moisés. Mas Moisés não escreveu um livro completo, né? Ele provavelmente passou para o povo, né? As histórias, ele contava as histórias, provavelmente ele reunia o povo em algum lugar, sentava e falava: Deus manda dizer isso, isso e isso, né? E a gente viu também que Moisés escrevia muito em tábua, em madeira, em pedra, né? Então, as escritas dos livros do Antigo Testamento, elas foram escritas, né? O Antigo Testamento principalmente em papiro, né? E alguns Antigos Testamentos, mas mais o Novo,
em pergaminhos, né? Então nós vamos entender o que são esses papiros e esses pergaminhos. Nos anos em que reinaram os soberanos de Israel, quando né, reinou ali Davi e Salomão, foi elaborada a maior parte dos livros do Antigo Testamento. E nos tempos apostólicos, em que foram quase todos os do Novo. Não se conhecia a máquina de escrever e muito menos os modernos computadores. E nem sequer o papel e a caneta, né? Não existia. Então, como então teria sido escrito esses textos, né? Essa é a nossa maior dúvida, né? Causa-nos espanto saber que, em certo período da antiguidade, se escrevia com frequência em pedras, né? Já falamos o exemplo de Moisés, né, com os 10 mandamentos. E também em placas de metal e cerâmica. E eram estas últimas tábuas de argila sobre as quais se imprimiu com o auxílio de um estilete. Então, se usava tábuas de argila, né? De argila, e era ali que eles sentavam e faziam algumas escritas, né? Em tábuas de argila, com a ajuda de um estilete. O estilete era uma faquinha, né? Provavelmente. E os caracteres adequados compondo os textos. E tais placas eram em seguida levadas ao forno para serem cozidas e assim conservadas. Então, acredita-se que Moisés ele utilizou muito essa prática, né? De usar a pedra de argila, né? Para se fazer as escritas, né? Mas quando os livros bíblicos começaram a ser escritos, entretanto, já haviam surgido meios mais simples de se escrever, usando tinta sobre papiro ou pergaminho, materiais precursores do papel, né? Foram eles que anteciparam o papel. E o primeiro provém de um vegetal abundante nas margens do rio Nilo, cujo caule prensado e oferecido algo à maneira de uma folha de papel, né? Então era um caule, esse papiro era uma folha, um caule, né? Um ramo que ele prensado, né? Ele ficava parecido com uma folha de papel depois de prensado, porque daí eles prensavam, a água escorria, ele secava e ele parecia com uma folha de papel, né? E os israelitas bem o conheciam do tempo em que permaneceram no Egito, e os egípcios o comercializavam largamente. Com ele se produziam também embarcações e outros objetos. Só para você ter uma ideia, a cesta na qual Moisés fora colocado entre os juncos no rio para fugir, né, a ira de Faraó, era provavelmente de papiro, né, dessa folha aí que eles usavam. Então, você vê como o ser humano, Deus deu uma capacidade enorme para o ser humano, né? O povo hebreu, ele usava pedra. Por quê? Quando eles saíram do Egito com Moisés usava ali, vamos lá, o exemplo, né? Moisés usava como que é o nome mesmo? Eu esqueci aqui agora. De lama ali, né? Que ele escrevia ali na pedra, né? Ele usava aquela pedra ali, né? Para escrever. Moisés provavelmente usava aquela pedra para escrever, né? De argila. Ele usava aquela pedra de argila para escrever, né? Para fazer algumas escritas sobre o que Deus passava para ele. Esquentava no forno e aquilo ficava. Mas o que acontecia? Num transporte daquilo, bum, se quebrava, né? E se perdia. Então, e o povo Egito, e por que o povo hebreu fazia isso? Porque aonde o povo hebreu, para onde eles fugiram, a sentido da terra prometida, eles andavam muito em volta de algumas margens de rios, onde existia essa argila. Então era algo que eles trabalhavam com facilidade, iam lá, pegavam essa argila e faziam isso. No Egito já não existia essa argila. No Egito era um lugar seco, arenoso, né, de muito pó. Não tinha essa argila para que eles pudessem trabalhar. Então o povo egípcio, eles faziam o que? Eles acharam essa folha, né, esse caule, né, que eles chamam de papiro, e nesse caule eles secavam ele
né, prensavam ele a tal ponto que ele virava um papel, né, uma folha, mas era uma folha bem frajutinha, mas que se conseguia se escrever nela, né. Então, o pergaminho tem sua origem na cidade... Ah, tá. Agora nós vamos para outra parte, né? Então a gente falou do papiro, né? Que era o caule da folha que os egípcios usavam para escrever. Logo depois veio, né? Como esse caule, essa folha era muito fraca, ela se perdia até com muita facilidade. Eles estavam pensando em outra forma, né, para fazer as escritas, para permanecer por mais anos, né? Porque senão eles tinham que ficar copiando por muito tempo algumas coisas. Então aí surgiu o pergaminho, né? E ele tem a sua origem na cidade de Pérgamo, na capital da Mícia, e na importante cidade da Ásia Menor, de onde ele vem o nome, pergaminho. Ele é couro de carneiro tratado de modo especial e resultando numa folha, olha que interessante, né? Consistente e relativamente fina, bem mais resistente e durável, entretanto mais custoso do que o papiro. E ele começou a ser amplamente usado para os documentos mais importantes. Então, aí também passou a se usar essa forma de escrita, né? Sobre o papiro, que era um couro de carneiro ou um couro de um animal qualquer, né? E que eles usavam, né, como folha, deixava secar, assim. Depois procura na internet, coloca lá papiro e coloca lá pergaminho para vocês verem. É muito interessante. Até hoje existem os fragmentos, né, as escritas, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, nos papiros e nos pergaminhos. E os livros escritos em papiro eram, em geral, conservados em rolos, né, guardados no templo e nas sinagogas, para serem lidos nas cerimônias de liturgias. E os pergaminhos mais consistentes e oferecendo dificuldade para se conservar em rolos, propiciaram a invenção dos cadernos ou códice. Nós já vamos ver também um pouquinho sobre isso. Formavam-se esses dobrando em 4 as folhas de pergaminho e compondo assim um volume semelhante aos nossos livros atuais. Talvez se deva aos cristãos esta grande descoberta, pois os códices já eram usados nos primeiros séculos do cristianismo. Então é interessante ver a evolução da escrita, né? Olha só, olha a influência que o povo cristão teve na humanidade, a evolução da escrita. Então depois do pergaminho, depois do papiro, depois do pergaminho e depois veio o códice, né? Que são os cadernos, né? Eles pegaram esse pergaminho e conseguiram fazer ele como se fosse um livro, dividiram ele em 4 folhas assim, que se dobrava, né? Se dobrava uma, dobrava outra e dobrava outra. Então era mais fácil de descarregar, porque os pergaminhos eram escritas e eles enrolavam e colocavam em rolo. E para carregar, para viajar, isso era muito pesado, era muito grande. Então você pensa, Paulo, tem que viajar toda a Ásia, por exemplo, para levar a palavra lá para um outro lado. O trampo, que era o peso que era descarregar uns rolos de pergaminho para chegar lá, abrir aquele couro e ler, né? Ler uma lei, ou enfim, né? Ler a Bíblia ali para eles, o Antigo Testamento. Então inventaram esse códice, que era tipo um caderno. Ele reduziu o tamanho do rolo em pequenininho. E eles levavam debaixo do braço, ou amarravam em couro e penduravam como se fosse uma mochila. E assim eles poderiam viajar e ir para alguns lugares, até longe, né? E hoje chamados códice, né? As cópias mais antigas da Bíblia existente entre nós datam, entretanto, dos primeiros séculos do cristianismo. Então, alguns deles contêm versões quase completas das Escrituras. E os principais se encontram na Biblioteca do Vaticano, no Museu Britânico e em alguns outros grandes museus do mundo. E desses originais são feitas as diversas traduções modernas das Sagradas Letras. Então, já no Novo Testamento, eles foram reescrevendo, né, o Antigo Testamento nesses códices, que eram livrinhos, né, que foram feitos, né. E até hoje ainda existem escritas completas, principalmente o livro de Isaías.
Se eu não me engano, o livro de Isaías ele está completo ainda em pergaminho, né? Original. Não original, né? Mas uma cópia bem antiga, né? Próxima ao original. Então ainda existe ainda, porque o pergaminho durava muito mais, né? Que era o couro, né? Ele e o códice, né? Então na Idade Média, pelo mérito trabalho dos monges copistas, uma grande quantidade de cópias das escrituras chegou até nós. Você veja a importância dos monges, existia, né? Os monges se concentravam normalmente em ilhas e às vezes eram chamados copiadores, né? Cópices, né? Pessoas que, copistas, pessoas que só faziam isso. Esse era o trabalho deles, né? Copiar o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras, né? E alguns deles contêm versões quase completas das Escrituras. Então, os principais se encontram em bibliotecas Vaticano, né? E no Museu Britânico também. Ah, não, aqui eu repeti, né? Desculpa. E mais recente, descobertas arqueológicas veio atestar a admirável fidelidade dos manuscritos medievais às mais antigas versões. Então, são cópias que eram feitas da Bíblia e na época eram feitas cópias de outros textos também. E esses textos também existem, então eles compararam as duas versões e elas foram escritas na mesma época. Então são escritas originais, né, dos provavelmente monges que se diziam na época. Isso já 100 anos mais ou menos depois de Cristo, né, que começou a se criar muitas cópias, né, através do monge, né, através da Igreja Católica, vamos se dizer, né, e que duram até hoje, né. E nas épocas e lugares em que foram escritos os textos bíblicos, predominavam os idiomas hebraico, aramaico e grego. E foi nessas línguas que foram redigidas as escrituras. O hebraico, o idioma de origem cananeia, identificou-se, entretanto, os hebreus à história da salvação, tornando-se a língua sagrada do povo eleito. Mas, com a expansão do poder assírio e as suas númeras incursões na Palestina, culminando com o cativeiro babilônico, o aramaico foi se tornando cada vez mais conhecido. Como os arameus formavam uma espécie de entreposto natural entre os assírios e os israelitas, usava-se seu idioma nas relações diplomáticas entre uns e outros. E no tempo da hegemonia persa, o aramaico já era mesma a língua vulgar na Palestina. E o hebraico ficou reduzido quase apenas ao uso litúrgico. Então você veja, primeiro a Bíblia ela foi escrita em hebraico, né? Essa foi a primeira escrita, a primeira versão que eles acharam. Só que com a decadência do povo de Israel, povo hebreu, né? Exílio e quase extinção do povo, os persas que invadiram, né, Israel, que destruiu o povo ali, eles falavam o aramaico, né? E eles eram tão numerosos e eles implantaram tanto a cultura deles que a língua original, né, a nativa do hebreu foi se perdendo e começou a se falar mais a língua aramaica. Então, algumas versões da Bíblia foram redigidas para aramaico. Existem algumas versões em aramaico. É muito interessante ver. Procura depois na internet papiros, né? Escrito do Antigo Testamento em aramaico e na linguagem do povo hebreu, né? No hebraico, para você ver a diferença que é as escritas, né? E as posteriores conquistas de Alexandre Magno trouxeram a predominância da cultura helênica. Com isso, o grego substituiu aos poucos o aramaico como idioma vulgar, tornando-se universal já nos primeiros tempos do cristianismo. Então, no Novo Testamento, praticamente, já se falava muito mais grego do que o aramaico, né? Então, a língua hebraica, a língua nativa hebraica, né? Ela já tinha se perdido, né? Aí o aramaico tomou conta, né? Já se falava muito aramaico. E já no Novo Testamento, já se falava mais a língua egípcia, né?
E, e eles predominaram as escritas daí, né? Então hoje tem muita escrita também, a papiros antigos que acharam, né? Nessa língua, né? Na língua do Egito, né? E o fato de, após o exílio babilônico, muitos israelitas terem permanecido no exterior, né? Onde predominava o grego, né? Desculpa, na língua grega, né? Falei egípcia, né? Na língua grega. E a atenção que nessa ocasião numerosos gentios passaram a dar às escrituras judaicas, tornando necessário uma tradução delas para o grego. Então a gente vê, por exemplo, Paulo. Paulo, ele foi um estudioso, né? Ele aprendeu nas melhores escolas, e ele aprendeu provavelmente o grego, né? Ele estudou depois as escrituras, né, toda no grego, provavelmente que era a língua que predominava na época dele. Então, segundo antiga concepção, tal empreendimento torna-se iniciado em Alexandria por cerca de 70 sábios judeus. Trabalhando separadamente, eles teriam chegado a idênticos resultados, razão pela qual esta tradução é conhecida como Septuaginta, ou dos 70. Então, as primeiras escritas que nós tivemos de todo o livro da Bíblia foi escrita por esses 70 sábios judeus, que nós chamamos, né, de Septuaginta, né, que são a escrita dos 70. E essa escrita foi toda em grego, né? Então é legal a gente entender, né? E no tempo de Jesus, entre o povo já quase não mais se falava o hebraico ou aramaico. Foi o idioma mais usado pelo Divino Mestre em suas pregações, mas quase já não se falava mais, né? O grego já predominava. E nos primeiros tempos da era cristã, na era da civilização mesmo, onde se desenvolveu o cristianismo, predominava uma versão popular do grego chamada koiné. É muito interessante isso também. Foi este precisamente o idioma usado para a elaboração de quase todos os primeiros escritos cristãos. Como se fosse uma gíria, né, do grego. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, exceto o livro da sabedoria, segundo dos Macabeus, e alguns trechos de Daniel e Esther, que o foram em grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego, esse grego koiné, e segundo algumas opiniões muito desacreditadas hoje em dia, o Evangelho de Mateus teria sido escrito em aramaico ou hebraico. Mas dele só se conhecem cópias em grego, não tem nenhuma cópia que nos identifique que ele foi escrito em aramaico ou grego, o livro de Mateus. É em aramaico ou hebraico, né? Mas só tem cópias em grego. Gente, eu quero encerrar esse primeiro estudo aqui, né? Sei que é bastante coisa, né, para que a gente possa pensar, e seria muito melhor se a gente tivesse ao vivo, né? Mas é um estudo assim bem simplificado, né, para que a gente consiga entender um pouco a história da nossa Bíblia Sagrada e as dificuldades que ela passou ao longo do tempo até chegar a nós, né? Dificuldade em escrita, primeiro histórias contadas, depois escrita em pedras, em argila, depois o papiro, né? Depois os pergaminhos, e depois ainda as escritas nas línguas, né? Aramaico, hebraico e no grego. Então ela teve toda essa dificuldade, né? Todo esse processo, né? Para que, né, ela depois um dia fosse sentasse e falasse: agora existe todos esses textos, vamos fazer algo com eles, vamos fechar o cânon que eles chamam, né? Que é a nossa Bíblia hoje. Então, gente, o que eu queria finalizar aqui é que muitas pessoas morreram, deram a vida, sangraram, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse livro, a nossa Bíblia Sagrada aqui conosco, com um acesso tão fácil, né? Então a gente precisa valorizar demais esse livro, conhecer bem ele, ler ele bem,
para que a gente possa crescer com esses estudos, né? Crescer. Para o próximo vídeo, nós vamos continuar a história da Bíblia, só que de uma maneira diferente. Vocês observaram aqui que eu falei alguns livros que não estão na Bíblia? Vocês observaram ou não? Então, a Bíblia ela foi fechada em 73 livros. Mas a nossa Bíblia, elas são 66 livros. Por quê? Então, no próximo estudo, nós vamos descobrir um pouco sobre isso. Que livros a mais são esses, né? Que a história nos conta, que esse estudo, eu fiz questão de falar, de não cortar ali no meio, para que a gente tivesse essa curiosidade no próximo estudo, tá? E também vamos falar um pouquinho sobre como a Bíblia foi fechada, como eles chegaram à conclusão que Números era ali, que Deuteronômios era depois, e que os Salmos de Davi tinham que ser no meio, não podia ser no começo ou no final, enfim, né? Então vai ser bem interessante a gente entender isso também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se eu me perdi em algo aqui que você acha, eu acho que o pastor falou alguma coisa ali que, né, fala comigo, pode comentar aí, a gente vai corrigir, a gente vai para cima, tá bom? Deus abençoe sua vida, que você possa crescer com esse estudo e vamos continuar firme. Um abraço, até mais, tchau, tchau.